Dando continuidade aqui o item 268, nós vamos ver agora essa segunda parte, um tópico bastante grande. A gente dividiu em duas partes. Os espíritos que nos induzem erro procedem sempre cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência de sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem. Bom, então tem duas situações. Tem espírito que ele é bom, mas os seus conhecimentos são limitados. E se os seus conhecimentos são limitados, ele vai passar informação também limitada. Mas se ele tem consciência disso, já é um grande passo naquilo que ele se propõe a fazer, naquilo que ele propõe a realizar. O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com intenção maléfica? Não. Se é um espírito leviano, diverte-se, sem mistificar, sem outro intuito. Então tem o espírito que ele dá uma resposta errada, cria uma série de mistificação simplesmente para se divertir. E tem os maus que têm a intenção de prejudicar. São duas situações diferentes. Os maus são mais fáceis de serem convencidos ao bem. Os levianos e os hipócritas são as classes mais difíceis de se lidar. Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem de que usam, segue-se que também podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência. Se ele pode tentar enganar pelo que escreve, tentar enganar pelo nome que ele dá, e aí agora pela aparência. Ele consegue enganar o médium vidente? Isso se dá, porém mais dificilmente. Todavia, só se verifica com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles então servem de instrumento para uma lição. Então, quando ele quer enganar um médium, ele pode aparecer com aparência diferente para dar uma lição naquele médium. Qual a lição? O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem ou escrevem sob a influência deles. Podem os espíritos levianos aproveitar-se dessa disposição para o enganar por meio de falsas aparências. Isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. Aí, o médium tem e sempre o médium vai ter uma parcela de culpa, vai ter uma parcela de contribuição naquele tipo de comunicação que ele está recebendo. Então, para que o médium receba boas comunicações, ele, logicamente, tem que ter predisposições internas e íntimas de ser um bom médium, de receber as boas informações. Então, todos nós aqui na Terra estamos sob certas influências e cada um de nós vamos receber a influência que seja mais condizente com as nossas condições íntimas, com as nossas qualidades éticas e morais. Portanto, a evangelização de nossos sentimentos vai nos dar uma boa base para que a gente forneça aos espíritos que venham nos influenciar um bom choque anímico. E sempre que o espírito se aproxima de um médium ou de um encarnado, ele passa um pouco da sua energia e recebe da energia do médium. Então, quanto mais bem preparado for o médium, eticamente, moralmente, que mais ele procurar se aperfeiçoar, esse choque anímico, esse choque de energia, vai passar para esse espírito uma parcela de energia que ele vai ter que fazer conjecturas internas, comunicações internas. Portanto, Kardec sempre fala, ou melhor, os espíritos passam para Kardec, e essa questão aqui, a disposição por meio de aparências depende das qualidades do espírito do próprio médium. Porque quanto mais o médium desenvolver as qualidades éticas e morais, quanto mais ele se evangelizar, menos propício ele vai ter de ser enganado ou de receber falsas comunicações. Até porque esses espíritos não querem se aproximar dele, não, porque sabem das consequências. Então, esse jogo de forças, esse jogo esse entrelaçamento de energia
é de fundamental importância para que o espírito se recupere e também para que o médium fique mais vigilante, para ele que fique mais atento. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? E os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade em seus estudos, também se acham sujeitos a serem enganados? Então, o bom ânimo e as boas intenções protegem-nos? Está desprovido de curiosidade, está disposto a fazer alguma coisa útil, também nos protege? Evidentemente, menos do que os outros, menos, mas não está 100% isento. Mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte e muitas vezes não é. Não é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Então, evidentemente, que uma pessoa mais séria, alguém que está procurando estudar, que está procurando aprender, está com intenções sérias, está com bons objetivos, vai ter mais dificuldade de ser enganado. Mas, sempre tem o mas, né? Todos nós temos pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Então, se a gente começar a se julgar muito forte, não somos. Temos que começar a desconfiar de nós mesmos, porque podemos, no momento de fraqueza ou de orgulho, ou até mesmo de nossos preconceitos, cairmos na armadilha de um espírito leviano, mau ou hipócrita. De acordo com as nossas tendências, é aquilo que a gente atrai. Ninguém leva bastante em conta estas duas causas de queda, de que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito. Aí, esse detalhe nós temos que prestar muita atenção. Se nós temos que prestar atenção, porque os espíritos começam a nos elogiar, a fazer com que a gente se sinta agradado, se sinta bem com aquelas palavras confortantes, sem um cunho sério de responsabilidade, e aí a gente cai nas armadilhas deles e está aí o nosso ponto de fraqueza, o nosso ponto onde nós vamos ter que passar por grandes dificuldades. De acordo com com o tipo de espírito que vem a nos obsediar. Portanto, nós temos que estar sempre atentos para nos instruir, para que a gente se proteja, mas não podemos nos achar tão fortes assim, conforme muitas pessoas gostam de se achar. Porque permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Por que será? Ainda mesmo no que haja de pior, um ensinamento sempre colhe. Sempre nós estaremos aprendendo, e em todas as situações nós estaremos sempre passando por uma oportunidade de refletir, por uma oportunidade de aprender, e então toca-vos saber colhê-lo. O que você está aprendendo com essa situação que você está passando? Que tipo de aprendizado você está tendo no momento que você está passando por essa dificuldade? Isso que a gente tem que estar sempre refletindo. Mister se faz que haja comunicações de todas as espécies, para que aprendais a distinguir os bons espíritos dos maus espíritos e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. Então, outro detalhe importante que já foi falado no item 9, no item 10, se não me engano, na pergunta 9 ou 10, que está no vídeo anterior, que a questão do aprendizado do médium. Aprender a discernir com a comunicação boa, a comunicação ruim, de um bom espírito, do mau espírito. É importante que ele saiba discernir isso, porque isso ali vai fazer com que ele possa aprender, fazer com que ele possa refletir mais sobre os ensinamentos que ele tem aprendido e a conduta dele também. Isso que vai fazer a diferença de todos nós ao longo do nosso caminhar, ao longo da nossa
nossa experiência aqui na Terra, e principalmente trabalhando com a mediunidade que tanto exige de todos nós. Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas quanto a certas pessoas e causar dissídios entre amigos? E aí, pode? Olha que interessante. Espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal o que fazem os homens. Se o médium tem... E o médium não é só o médium extensivo, que está lá psicografando, que está lá recebendo mensagem psicofônica, não. Todos que estão trabalhando na casa espírita têm algum tipo de mediunidade, principalmente a intuitiva. E se ele é invejoso, ele pode, pelos fatores inveja... Cadê a palavra inveja aqui? Se ele é invejoso, ou se a pessoa é invejosa, ele pode cair nas garras de um espírito perverso que começar a insuflar determinados sentimentos, determinados pensamentos. Isso é comum e nós temos que aprender a nos discernir, a nos postarmos dentro do grupo para que a gente seja aquele que some, que esteja sempre somando, que esteja sempre construindo, que esteja sempre edificando. Por isso é que antes devem estar em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados. Quando têm de censurar, nada de mal dizem, advertem cautelosamente. Então, é uma situação que nós temos que ter. Todo médium tem que estar em guarda, principalmente com essas más intuições, com esses maus instintos que às vezes surgem nas pessoas. É natural do ser humano, lógico, passar por essa situação, mas também é natural do ser humano procurar corrigir-se dessas situações e se proteger do assédio desses espíritos maus ou até mesmo perversos e de ficar espalhando discórdia entre o grupo. Se querem que, no interesse delas, duas pessoas deixem de ver-se, darão causa a incidentes que as separarão de modo todo natural. Então, os espíritos superiores, quando tem que separar as pessoas, eles vão tomar atitudes para que elas se separem, vão tomar atitudes para que elas busquem um caminho ou outro. Uma linguagem própria a semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de mau espírito. Aquele joguinho de palavras, aquelas frases que deixam dubiedade, aquela conversinha que a pessoa joga a isca, ou então finge que não está vendo a outra pessoa, faz todos aqueles joguinhos psicológicos para criar um ponto de discórdia, um ponto de destruição dentro dos relacionamentos. Isso é típico de espíritos imperfeitos, espíritos inferiores. Portanto, os espíritos superiores vão fazer com que as pessoas se separem naturalmente. Uma linguagem própria a semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um mau espírito, qualquer que seja o nome com que se adorne. Então, a discórdia, a desconfiança, o mal-estar será sempre obra de um mau espírito. Isso aí nós temos que entender, temos que guardar no coração, porque nós temos que ficar bem atentos com aquilo que nós estamos recebendo, com o tipo de comunicação que nós estamos recebendo, e principalmente que tipo de pensamento e sentimento nós temos durante o dia. Porque o que a gente sente e pensa, acaba que um dia a gente fala e faz. E o que a gente sente e pensa está mostrando com que tipo de espírito nós estamos em sintonia, com que tipo de espírito nós estamos nos ligando no nosso dia a dia. Assim, pois, usai de muita circunspecção, no acolher o que de mal possa um espírito dizer de um de vós, sobretudo quando um bom espírito vos tenha falado bem da mesma pessoa. E desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Isso é importante que a gente entenda. Muitas das vezes nós temos a prevenção contra a pessoa e achamos que é um espírito. A pessoa tem prevenção contra a gente acha que é um espírito. Mas, de todo jeito, nós temos que procurar saber se o problema não está em nós mesmos. E se um mau espírito está dizendo alguma coisa de alguém, o que nós
o que o bom espírito já disse para nós sobre essa pessoa e o que nós sentimos em relação a essa pessoa. Então nós temos que ficar bem atento, ficar bem vigilante, para que a gente não caia em determinadas circunstâncias no meio do caminho. E aí diz: usai de muita circunspecção no colher o que um mau espírito, o que de mal possa um espírito dizer de um de vós ou de vós mesmo. Sobretudo quando um bom espírito vos tenha falado bem da mesma pessoa. Então, quando a pessoa está todo mundo criando um preconceito contra uma determinada pessoa, criando desconfiança, criando uma série de circunspecção. Mas algum espírito bom já disse alguma coisa boa dessa pessoa. Algum colega de tarefa já disse coisas boas dessa pessoa. E aí, como que a gente deve se portar? Então, nós temos que desconfiar das nossas próprias prevenções também. Não só dos espíritos, mas também da nossa própria prevenção. E de tipo de energia que a gente irradia. Dependendo da energia que nós estivermos radiando, nós vamos estar colhendo essa ou aquela situação, essa ou aquela informação. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional e o que vossa consciência prove. Magnífico, né? A gente tem que guardar aquilo que for uma condição de uma formação bonita, de uma formação que traga para a gente coisas realmente importantes e que isso vai fazer com que a nossa consciência aprove aquela mensagem. Se a nossa consciência não aprovou, é porque a gente tem que descartar aquela mensagem. Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade. Essa pergunta, mais ou menos parecida com essa, já foi feita anteriormente. Se tem sempre essa intromissão de espíritos não muito sérios, podemos concluir que nunca vamos ter uma verdade, corretamente verdade ali? Não é assim, pois que tendes um juízo para as apreciar. Pela leitura de uma carta, sabeis perfeitamente recolher se foi um tipo sem educação ou um homem bem educado, um nécio ou um sábio que as escreveu. Por que não podeis conseguir isso quando são os espíritos que vos escrevem? E aí? Não temos que ficar preocupados se vamos ter a verdade ou não. Não devemos ficar preocupados se aquela comunicação é de um espírito bom ou não. Nós devemos ter o senso de fazer uma análise, de fazer uma observação mais ampla sobre aquele assunto. E aí nós vamos começar a procurar entender por quais caminhos nós devemos seguir e quais prevenções nós temos que ter, ou se nós podemos nos entregar de uma forma mais ampla aquele trabalho. Ao receberdes uma carta de um amigo ausente, que é o que vos assegura que ela provém dele? A caligrafia, direis. Mas não há falsários que imitam todas as caligrafias? Tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Então, não é só pela caligrafia que vai saber se um espírito é bom ou mau. Não é pela caligrafia que vai se identificar um espírito, porque tem quem imita a caligrafia. E também tem pessoas que bisbilhotam a vida alheia e acaba sabendo mais ou menos do assunto que está sendo tratado. Então, como que vai ser que a gente vai obter essa resposta? Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Figurai, pois, que é um amigo quem vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor, e julgai pelos mesmos processos. O estilo de a forma de estar escrevendo, o conhecimento que está passando, a linguagem que está usando, vai caracterizar um bom espírito ou um mau espírito. Pode ter palavras erradas? Pode. Principalmente se o espírito não é brasileiro
e está comunicando através do idioma português. Ou se não é de nenhum país lusófono e está comunicando através do médium brasileiro, então pode ter erros de caligrafia, pode ter erro de concordância verbal, mas a mensagem que está passando, a ideia do que ele está passando, é que vai fazer a diferença. Os bons espíritos, os espíritos superiores, vão nos intuir a fazer o bem, a discernir, a não ficar falando mal da vida dos outros, a não ficar falando mal do político, a procurarmos construir uma barreira magnética para nós mesmos, a procurarmos construir uma barreira para que venha fortalecer para todos nós os caminhos que devemos seguir. Portanto, ao tentarmos identificar as escritas, a mensagem de um espírito, nós temos o bom senso, nós temos normalmente grupos de pessoas que podem nos ajudar, mas acima de tudo, temos que ver como que a gente sente, pensa e fala, e hoje a gente podemos acrescentar também como o que se come e o que se faz. Isso vai interferir de uma forma bem contextual dentro das comunicações. Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Certamente que podem. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram, muitas vezes, resistem a todas as injunções. Então, se os espíritos podem impedir que um mau espírito tome um nome importante para passar uma comunicação, pode. Mas eles também são obstinados. O mal é obstinado em obter aquilo que quer. E se ele é obstinado a obter aquilo que ele quer, então tem uma série de situações que devem ser observadas para que a gente possa ter meios de vencermos essas situações. E quais são os meios? Vigiar o que a gente, de novo repetindo, né? Sente, pensa, fala, come, faz, porque isso vai interferir no nosso psiquismo, vai interferir nas nossas reações psicofísicas, e aí nós vamos ter que saber como nós vamos trilhar o nosso caminho, como que nós vamos buscar um melhor meio de resistir ao mal e o melhor meio de caminharmos para obtermos as melhores comunicações ou a melhor defesa contra as más comunicações. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e, quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. E é esse detalhe aqui que faz uma grande diferença. Então, tem médiums, tem pessoas que eles vão trabalhar dentro da casa espírita, eles têm uma proteção superior, eles têm um carinho, os espíritos superiores têm um carinho a mais por ele, que vão proteger, que vão blindá-lo de determinadas situações, ao passo que outros não vão ter tanta proteção assim. E aqueles que os espíritos superiores protegerem, ele vai ter mais proteção, ele vai ficar mais imune a determinadas situações, vai ficar mais imune a determinados riscos. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Por que eles preferem mais uma pessoa do que a outra? Não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas aparências, suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. Então, tem pessoas que eles vão fazendo, eles têm lá suas dificuldades, têm seus contratempos, mas eles se esforçam para se melhorar. Eles procuram discernir, eles procuram trabalhar mais seriamente, eles procuram melhorar-se intimamente, procuram melhorar no seu dia a dia. Portanto, eles vão ter mais preferência. E aí os espíritos superiores vão até passar para ele uma energia a mais para que ele consiga fazer os trabalhos que ele precisa de fazer. Agora, se a pessoa não procura agir com justeza, não procura fazer o bem, não procura se corrigir de suas mazelas, de suas tendências inferiores, os espíritos superiores protegem, mas
é um protege com letra minúscula, enquanto que aquele que está se empenhando pela sua reforma íntima, aí é uma proteção com letra maiúscula. Só para distinguir que um tem uma proteção a mais, outro tem uma proteção a menos. É importante que a gente entenda isso. Como ele disse aqui, se há uma parcialidade, os Espíritos falam que não tem parcialidade. Tem justiça por aquela pessoa está tentando empreender uma série de valores íntimos. E quando a pessoa comete erro e tem proteção dos Espíritos superiores? A gente não sabe quem ela foi no passado. Às vezes, perante o que ela foi no passado, ele está sendo um santo nessa vida. E a gente quer jogar pedra porque não temos aí o conjunto de dados importantes para entendermos melhor aquilo que nós precisamos entender para a construção do nosso mundo íntimo, para a construção de um mundo melhor para todos nós. Por que permite Deus que os espíritos cometam sacrilégio de usar falsamente de nomes venerados? São questões que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Deus é muito grande, gente. Para ele ficar tomando conta de espíritos aqui e dali, ele deixa suas leis. E as suas leis são justas e misericordiosas. E dentro dessas leis existem questões da atração e repulsão magnética. Existe a questão dos espíritos realmente bons, mesmo estando encarnados, serem invisíveis para determinados espíritos maus. Então tem uma série de mecanismos que a própria lei divina coloca em nossas vidas para nós nos protegermos. Se eles nos atingem, se eles chegam até nós estamos cometendo alguma falha. Poderias também perguntar por que permite Deus que os homens mintam e blasfemam. Então, por que os homens mentem e blasfemam? Se tem homens que mentem e blasfemam, logicamente vai ter espírito que faz a mesma coisa, porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que deixaram a terra. Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem, tanto quanto para o mal. Porém, nem a uns nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. Tanto aqueles que têm propensão para o bem quanto têm propensão para o mal, a justiça divina vai interagir, vai agir e vai fazer com que essas pessoas adquiram pelo menos um pouco de desconfiômetro. Que eles desconfiem de determinadas situações, que eles desconfiem de determinadas ações que eles empreendem. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Fórmula é matéria, muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus, aos bons espíritos, aos nossos protetores, a Jesus. Então, a melhor fórmula é melhorarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e sabermos formular uma prece com um sentimento realmente voltado para Deus. Dirigir a Deus: Senhor, proteja-me da influência dos maus espíritos. Dai-nos força, Senhor, para perseverarmos nesse estudo que estamos fazendo. Com o coração aberto a esse sentimento, nós vamos receber. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas, pelos quais podem ser reconhecidos e comprovarem a sua identidade. É verdade? O espírito tem impressão digital para chegar lá e bater impressão digital no papel? Talvez no futuro, relativamente próximo, nós encontraremos essa possibilidade. Mas no momento nós temos que ver que essa condição aqui, o Kardec vai, que ele fez a pergunta, porque tem espírito que chega falando que ele tem essa questão dele, tem sinais gráficos que são inimitáveis. Portanto, se ele fizer aquele sinal, todo mundo vai saber que é aquele espírito. Olha que resposta que vem. Os espíritos superiores nenhum outro sinal têm para se fazerem reconhecer, além da superioridade de suas ideias e de sua linguagem. Essa é a forma com que os espíritos serão identificados. As ideias e a linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quando os espíritos inferiores, esses se traem
de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar-se iludir. Então, os espíritos que começam, esses espíritos mais inferiores, eles começam a criar todas essas regras e falar que ele tem sinal gráfico para isso, sinal para aquilo, e vai colocando teoria, ele se trai e mostra que ele é um espírito inferior. E no meio do caminho ele vai ser pego por uma pessoa bem adestrada que não esteja fascinada. Porque na hora que o espírito vai passando as informações, ele vai deixar, no meio dessas comunicações, no meio dessas informações, ele vai deixar passar algo que não faz sentido dentro do ensinamento kardeciano, do ensinamento espírita, e aí nós temos que abrir o olho, observar o que está acontecendo lá e sabermos que nós temos que tomar uma atitude positiva com relação a esse fato, com relação ao que o espírito está pensando em passar, o que ele quer passar. Não podem também os espíritos enganadores contrafazer os pensamentos? E aí podem? Contrafazem o pensamento como os cenógrafos contrafazem a natureza. Ou seja, eles podem fazer tomar uma série de ações naturalmente, porque tem aquelas pessoas que fazem mais ou menos parecido com as suas atividades do dia a dia. E é nesse momento que nós temos que ficar atento, porque todos vão estar sempre passando alguma coisa, alguma mensagem, algum sinal, até mesmo pelo pensamento do médium. E aí nós temos que saber discernir a qualidade técnica daquilo que está sendo passado. A qualidade técnica, assim, o estilo a mensagem, o conteúdo que está sendo passado ali é realmente bom, é realmente útil. Parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento. É possível descobrir as fraudes por meio de um estudo bem minucioso? Não o duvides. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamante para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário. Então, para você comercializar uma pedra preciosa, você tem que saber. Se você vai comprar, principalmente, você tem que saber discernir. Você tem que ter um bom olho clínico para saber que aquela pedra é realmente o que você quer comprar. Senão, você tem que ir no lapidário de sua confiança. Ou seja, o espírito da sua mensagem, você não sabe se é boa ou se é ruim, você não está conseguindo entender, pede para um amigo de confiança, pede para o diretor mediúnico, ou se naquela casa espírita está todo mundo em dúvida, pede apoio a outra casa espírita. O que não podemos é aceitar qualquer tipo de informação e deixarmos levar por qualquer tipo de informação. Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam a si mesmas. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que o que são, trazem consigo a pena da vaidade, tola que alimenta. Então, se ele começa a alimentar uma vaidade tola, ele vai ter que arcar com as consequências, ele vai ter que prestar contas daquilo ali. Porque à medida que a pessoa acha que ele pode assumir determinadas responsabilidades sozinho, ele terá as consequências de ter assumido aquela responsabilidade sozinho. Então, se nós não temos a capacidade, não temos um bom lapidário para nos ajudar, aí nós temos que procurar nos interarmos com outras pessoas, com outros que estejam por perto da gente, para que a gente possa entender aquela mensagem, classificar aquela mensagem e seguirmos em frente. Muitas das vezes a mensagem é apenas de um espírito que quer desabafar. E aí nós tomamos aquilo ali como de um espírito mau tentando nos influenciar. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. A pessoas simples
e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outra, que tem finura de saber. Lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles do homem o que querem. E isso aqui é de extrema importância, muita importância, porque à medida que ele começa a fazer determinados elogios, implementar, incentivar determinadas paixões, a pessoa vai ficando toda empolgada, e aí pode chegar a uma fascinação. E uma coisa que ele coloca, tem pessoas que são muito instruídas e são fáceis de serem enganadas, e outras têm pouca instrução e são difíceis de serem enganadas. Principalmente quando se trata da doutrina espírita, essas questões de ser enganado e de não ser enganados têm um peso muito grande. E porque tem pessoas que já gostam de ser enganadas realmente. E tem pessoas que já são mais difíceis de serem enganadas. E na hora de discernir a mensagem, nós temos que saber procurar pessoas que tenham bom conhecimento doutrinário. E se tem bom conhecimento doutrinário, ele vai ser menos propenso a ser enganado. Na escrita, dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traiam por sinais materiais involuntários. Os hábeis não. Os desazados se desencaminham. Todo sinal inútil e pueril é início certo de inferioridade. Coisa alguma inútil fazem os espíritos elevados. Então, isso aqui é importante para nós entendermos que tem espíritos que são tão hábeis em enganar que dificilmente vai ser descoberto. Agora, tem alguns que são mais azarados, vamos dizer assim. E aí eles descaminham daquela linha que foi traçada, daquele rumo que foi traçado. Então, todo sinal inútil por ele é indício certo de inferioridade. Coisa alguma inútil faz os espíritos elevados. Se o espírito é elevado, ele vai fazer coisas úteis, vai fazer coisas importantes. Muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam. A aproximação deles, perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios de má natureza dos espíritos que se manifestam? Então, e agora? O médium acha que ele vai distinguir pelaquela situação que ele passa. A forma com que o espírito se manifesta. Se é boa, se ele tem uma boa energia ou não, se ele é superior ou não. Então vamos lá na resposta. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando ditoso, o espírito é tranquilo, leve, refletindo. Tranquilo, leve e refletido. Quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. E aí, nós vamos ter aqui, nós temos que ter atenção, porque o espírito realmente, nesse primeiro momento aqui, o Kardec está dizendo, está nos esclarecer, os espíritos esclarecem para Kardec, que Kardec faz a pergunta, né, a resposta dos espíritos, desculpe, que os espíritos bem ditosos, bem tranquilo, é leve e refletido. Então a mensagem dele vai ser menos penosa para o médium, vai trazer menos essa sensação. Agora, quando o espírito é infeliz, ele é agitado, febril, e essas agitações, essas tensões, naturalmente, vai passar para o sistema nervoso do médium, vai causar-lhe uma má sensação, uma má impressão. E muitas das vezes o médium não está perfeitamente treinado, qualquer espírito que chegar perto dele vai passar por essas situações. Aí o problema já é do médium. Em suma, dá-se o que se dá com o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo. Já o mal está constantemente agitado. Aqui na terra a gente vai deparar com essas situações.
As pessoas melhores, mas que têm aquela índole boa, elas estão sempre mais calmas, mais serenas. Mesmo que internamente estejam explodindo, nós vamos passar para o outro essa ideia de serenidade. Agora, quando o espírito não é bom, é o contrário de tudo isso aqui. Ele vai estar sempre agitado, vai estar causando no médium determinadas reações desagradáveis e penosas. E também no meio em que estiver. Nota: há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta. Aqui, como em tudo, devem ter-se em conta as circunstâncias. Então tem médium que é mais impressionável, ele é mais suscetível das impressões que a pessoa causa, que o espírito causa no médium. Mas tem outros médiums que não vão ser tão suscetíveis assim. Mais à frente a gente vai ver por quê. Então, as circunstâncias também do momento daquela comunicação vai trazer também para a pessoa, para o médium e para o espírito, uma inter-relação fluídica que o médium vai expressar da forma mais condizente com a sua educação mediúnica. É importante que a gente entender que sempre a educação mediúnica do médium é de grande importância para nós podermos entender como que tudo se processa. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porquanto, se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará. Então tem a questão da simpatia do médium. E aí vamos abrir um leque muito grande. Vamos colocar que esse espírito mau tenha sido um parente do médium no passado que ele gostava muito. Pode acontecer isso? Lógico que pode. Então, ele tem uma certa simpatia e esse parente dele era uma pessoa má, uma pessoa que cometia alguns atos desagradáveis, mas como ele sem essa simpatia, não vai sentir o efeito tão penoso. O médium trabalha no seu dia a dia em ambiente hostil, ambiente pesado, aqueles ambientes que você chega assim, você já sai dali, fala, nossa, não precisa nem de ser médium para sentir cansado quando chega ali. Mas o médium trabalha lá, ele já se adaptou àquelas interações fluídicas. Então, quando ele chega na mediúnica e vai receber um espírito mau, também, ele não vai sentir tanto esse peso. Nós estamos fazendo aqui apenas explicações para que a gente possa ampliar o nosso entendimento. Então, existem algumas nuances que a gente pode observar, mas os espíritos maus, eles vão trazer uma carga fluídica que na hora desse choque anímico, dessa troca de energia, o médium, por mais que ele seja treinado a trabalhar mediunicamente, ele vai sentir o impacto daquelas energias. Ao passo que os espíritos bons, os espíritos superiores, trazem uma relação de alívio para o médium. Então, é interessante que a gente vê que alguns médiuns, no final da reunião, ele recebe uma comunicação de um dos trabalhadores daquele grupo. E, alguns casos, do mentor. E quando não recebe, tanto nem do mentor quanto de um dos trabalhadores do grupo, ele é tratado pelos espíritos das mais variadas formas, dos mais variados recursos que os espíritos encontram para aliviar as tensões e o sofrimento que possa ocorrer no médium. Se ele estiver num local sério, num local apropriado, no caso dentro de uma casa espírita, para receber essa tarefa, receber essa mensagem. Portanto, que a mediunidade deve ser exercida em local apropriado e a sala da reunião mediúnica tem que ser uma sala para reunião mediúnica. Com algumas possibilidades, às vezes, as pessoas de ter evangelização infantil, que algumas pessoas acham que não devem, porque a energia que vai ficar ali vai ser um pouco pesada, mas, se não me engano, é o livro O Diálogo com as Sombras, ele fala que é admissível, ou uma sala de passe, também o passe pode ser, a sala mediúnica pode ser usada para dar passe, mas o ideal, tanto quanto possível, que a sala mediúnica seja só sala mediúnica. Todavia, é preciso, se não confunda a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiuns, com agitação convulsiva, que os médium mais lentos podem experimentar ao contato com espíritos imperfeitos. Então,
Antes eu citei a escrita rápida como uma das características ali, mas ela não é ainda a agitação. A agitação é tanto o médium que escreve rápido quanto o médium que escreve mais lento, ele pode sentir com a aproximação de espíritos imperfeitos. Então, sempre que o espírito imperfeito se aproxima da pessoa, vem ali todos os embaraços podem ocorrer, os embaraços que podem trazer consequências para o espírito ao longo dos trabalhos, consequências para o médium ao longo dos trabalhos que ele está exercendo. E é importante que as pessoas que integram a reunião mediúnica entendam bem que o médium está ali, na maioria das vezes, doando muito fluido para que aquela comunicação se estabeleça, ajudando a equilibrar as energias do espírito, e ele vai ser recompensado, ou seja, pelo passe que os demais componentes da equipe devem dar no final, ou seja, pelo passe que os espíritos dão no final da reunião, em todos os médios. E aí a gente chega ao final das manifestações do capítulo 24, e a gente vai agora, ainda na segunda parte das manifestações espíritas, mas para o capítulo 25 das evocações. E nas evocações, o que pode ser evocado, o que não pode, e quais os cuidados que devem existir. E sempre que a gente pensa, nós estamos evocando alguma coisa. O que você está evocando nesse momento? E que as bênçãos divinas do amor e da paz possam estar envolvendo o vosso lar, os nossos lares, né? Vamos nos incluir também. E que todos nós possamos desfrutar das bênçãos divinas, recebendo essas luzes do amor e da paz, para melhor prosseguirmos na jornada evolutiva, na nossa jornada de construção de um mundo melhor. Que a paz e a misericórdia estejam em seus corações, esteja iluminando nossos lares, nossos familiares, nossos amigos e também nossos inimigos, para que todos nós possamos compreender que somos filhos de Deus, portanto somos irmãos, necessitados de todas as bênçãos, de todo o amparo, para desfrutarmos de um mundo melhor.